Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, eu sei que tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, sei que vou chegar. O que é meu ninguém pode tirar. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês pelo apoio, pela presença, pelo carinho com nossas publicações e também com a gente, claro, né? Lembrando a todos que nós estamos no YouTube, no canal @denonato e também no Instagram @denonato. E estamos no Facebook Daniel Nonato. Você quer curtir nosso material, quer discordar, quer concordar, esse é o espaço. Democracia sempre. Ontem eu estava lendo algumas matérias e vi lá, né, uma matéria já de quarta-feira passada, que Elon Musk também está sendo pressionado pela União Europeia. Adivinha por quê? É porque o Xandão mandou. Não, senhores. Está sendo pressionado porque simplesmente ele continua tendo esse comportamento dele, achando que o Twitter, ou Twitter, né, o X, é terra de ninguém. Então ele foi orientado, foi repreendido, foi avisado que se ele não mudar a forma de tratar as postagens, de moderar as postagens no X na Europa, o seu X será apagado ou será bloqueado, né? Como foi no Brasil. O interessante, quando o Brasil faz, a gente fica criticando, o Brasil fez isso, poxa. Agora, se fosse o contrário, primeiro a Europa tivesse feito, muitos puxa-sacos do europocentrismo estaria dizendo, na Europa bloquearam o X, vamos bloquear no Brasil também. Acho interessante como nós, eu falo nós, hipócritas brasileiros somos. Tudo que o exterior fizer é bom. Essa síndrome de vira-lata que às vezes carregamos em nossa história é algo ridículo. Então, a gente quando entra nessa vibe aqui e para pensar, olha, a Europa copiando o Brasil. E falando, ó, se não fizer, nós vamos tomar teu patrimônio, vamos bloquear seus bens aqui. Aonde tiver dinheiro do Elon Musk será tomado. Também ontem, a gente leu a matéria sobre a chacina da Nova Brasília, aqui no Rio de Janeiro, 30 anos de impunidade. 13 pessoas assassinadas em uma operação policial, 3 mulheres, 3 jovens adolescentes na época, violentadas sexualmente por policiais, de acordo com o testemunho das mesmas, e teve o julgamento. Os policiais foram condenados para cumprir a sentença em liberdade. Ponto. E, para completar, entraram com recurso. Sabe, senhores, quando nós falamos que é preciso que a polícia seja reformada, que os nossos policiais tenham dignidade para trabalhar e que nós tentemos combater essa violência, a violência do Estado para com a população, essa violência do Estado para com o policial, que não dá nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de apoio. A gente, quando fala disso, é devido a essas coisas. Família inteira choram a morte dos seus e não sabe quem matou. E a gente, quando sabe da violência policial, geralmente uma mãe, um pai, um familiar, um conhecido, fica com a mágoa. E a gente sabe muito bem que a imagem que se passa do poder militar, do poder policial desde a sua origem, é a imagem da truculência. Aquilo que eu ouvi de um sargento Paulo lá em 98, um amigo policial, ele dizia, olha, o policial, ele trabalha para o bem, por isso ele não pode sair por aí fazendo tudo que dá na cabeça dele. O policial, ele trabalha sob uma regra, sob uma lei, representa a ordem, não a bagunça.
E a gente, quando fala que é preciso reformar até para mudar planos de carreira, dar condições de dignidade para o policial, é por causa disso, para evitar isso. E aí você vê a justiça também colaborando para isso. O Brasil foi julgado pela chacina da Nova Brasília e foi julgado, foi levado à ONU e foi dito que nós iríamos mudar a forma da abordagem policial em nossas comunidades. Mudou, gente, em 30 anos. Acho que até piorou, né? Deus nos ajude. Vamos nós para o Evangelho do dia. Perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte. Muito bem, o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 12, versículos 8 ao 12. Ontem nós lemos, ontem numa sequência, ontem lemos o texto de Lucas, no seu capítulo 10, 1 ao 9, já que era dia do médico, dia de São Lucas. Também ontem foi dia do pintor, porque São Lucas também era pintor. Eu falei artista plástico, alguém me falou, artista plástico não, pintor. Não, eu chamei artista plástico, porque todo mundo hoje define isso. Aí lembrando o seguinte, Jesus continua o seu sermão de orientação para os seus discípulos. E aqui ele traz para nós uma novidade, pois para o judaísmo, para os muçulmanos, Deus é apenas Pai, Criador. Eles não acreditam na Trindade. Para nós, cristãos, Deus é uno e trino. É um único Deus em 3 pessoas. E aqui Jesus fala das 3 pessoas. Primeiro ele fala do Filho do Homem. Se é o Filho do Homem que é ele está falando do Filho de Deus, Deus Pai. E ele fala dele mesmo. E depois ele fala do Espírito Santo. Atentar contra o Espírito Santo, a gente pensa que atentar contra o Espírito Santo é você xingar ou se referir ao Espírito Santo com falta de respeito. Atentar contra o Espírito Santo é atentar contra a vida, pois todos nós somos templos de Deus. Atentar contra o Espírito Santo é atentar contra todos os valores da fé. Essa ideia de separar, não, se você xingar Jesus, está tudo bem. A gente às vezes tenta, e eu digo isso, a gente tenta mesmo, tenta explicar da melhor maneira que nos cabe para que a gente possa ficar tranquilo. Atentar contra o Espírito Santo é você não pagar salário digno no seu país. Atentar contra o Espírito Santo é você usar de má fé para o teu próximo, já que o teu próximo é templo do Espírito Santo. E Jesus ainda fala hoje que o Evangelho nos obriga a confiar na sua graça, a não ter medo de dar testemunho, a não ter medo de deixar bem claro quem somos nós. E aí Jesus fala de conduzir. Domingo passado, Jesus falava que nós iríamos ter 100 vezes mais. E hoje ele fala, olha, vai ter também perseguição. Sabe? Quem não é perseguido? Quem anda em paz, quem anda de mão dadas com o sistema. Aquilo que São Oscar Romero disse, que a igreja que caminha de mãos dadas com o opressor ou de mãos dadas com o Estado é sinal que ela perdeu um pouco a sua profecia. E aqui Jesus fala, confia na força de Deus, deixa Deus agir, não queira bancar o inteligente. A força do Espírito Santo que nos orienta, a força do Espírito Santo que nos traz para a frente. Que possamos nós também confiar nesse Espírito e confiar na graça de Deus para vivermos mais um dia. Hoje e sempre. Vamos rezar, pedindo sabedoria para responder às demandas do mundo de hoje, para que possamos ser fiéis ao Deus do amor. Eu sou Daniel Nonato. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte. Eu tô no corre, sabe como é? Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte. Eu tô no corre, sabe como é?